Que o Senhor seja honrado e exaltado com esse louvor. Assim seja. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem curvas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Louvado seja Deus. Amém. Glória a teu santo nome, Senhor. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, Amém. louvado seja engrandecido o teu santo nome. Muito obrigado. Eu fico muito feliz quando eu vou pregar e quando a gente vai esperando, né, o momento de falar, e você vê que o Papai do Céu ele conduz as coisas, né? Vocês vão ver que hoje o que nós vamos estudar tem tudo a ver com o que ela cantou. E eu nem falei para ela que a gente ia falar. Então a gente vai sentindo que Deus ele vai conduzindo toda a adoração, tudo aquilo que está acontecendo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Aproveitamos aí o feriado, fazer um tempinho que a gente não vinha aqui para a Zona Sul. Então,
vou aproveitar então e também repartir a palavra com vocês, tá certo? Hoje nós vamos estudar um tema que é pouco falado, mal compreendido, mas é algo que todos nós vivemos ao longo da nossa vida. Esse tema se chama sofrimento. Sofrimento. O sofrimento é algo que... Fiquem à vontade, gente, fiquem à vontade. O sofrimento é algo que todo ser humano já experimentou ou irá experimentar em algum momento da sua vida. Então, se você não está sofrendo agora, agradeça a Deus, porque em algum momento, infelizmente, isso vai bater na tua porta. Mas o que é o sofrimento? O sofrimento nada mais é do que uma sensação desagradável que cada ser humano passa em um determinado momento da sua vida. O sofrimento, ele mostra que algo não está legal e que algo precisa ser modificado. Essa é a função do sofrimento. E o sofrimento, ele acontece de diversas maneiras. Às vezes você pode estar sofrendo porque você perdeu uma pessoa querida, uma pessoa que você amava. Pode ser que talvez você tenha brigado com alguém, esposo, esposa, amigo, amiga. Isso causa muito sofrimento nas pessoas. O sofrimento também ele vem, às vezes, por necessidades. Às vezes a gente está passando por uma necessidade financeira, isso causa muito sofrimento em nós. O sofrimento ele também pode acontecer por injustiças. Às vezes você estava almejando muito uma promoção num cargo e de repente outra pessoa que nem merecia tanto ocupa a vaga. Isso dá o quê? Um sofrimento terrível. Por que isso não acontece? Por que não fui eu, foi a outra pessoa? O sofrimento também acontece muitas vezes pela solidão, pelo bullying. Quantas crianças hoje estão sofrendo pelo bullying? O sofrimento também pode acontecer às vezes por conta de uma doença. Uma doença que limita, uma doença que faz com que nós não consigamos viver do modo como vivíamos antes. E a pergunta no meio do sofrimento que surge para todos nós é: por que eu? Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Por que isso está me fazendo sofrer tanto? E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. O sofrimento, os seus desdobramentos. Será que a palavra de Deus tem alguma coisa para nos ensinar a respeito disso? Então nós vamos começar aqui o nosso estudo. Nós vamos fazer estudo, nós vamos ler bastante a palavra de Deus, nós vamos ver bastante histórias. E eu espero que você e eu saiamos daqui hoje entendendo um pouquinho mais a respeito do sofrimento, tá bom? Convido vocês então a abrir a Bíblia. O primeiro texto que nós vamos ler é Isaías. Nós vamos ler Isaías 63, o verso 9. Primeira pergunta que surgiu para cada um de nós é: por que eu, Senhor? Por que eu estou sofrendo? Nós vamos entender como Deus enxerga o sofrimento, para que depois nós consigamos entender como que o sofrimento pode nos ajudar a mudarmos, porque afinal de contas é algo que está errado em nós, que precisa de mudança. E essa é a ideia do sofrimento, é algo que nós precisamos mudar na nossa vida. Todos acharam? Isaías 63, verso 9, diz assim: em toda a angústia deles, também ele fazia o quê? Se angustiava, e o anjo da sua presença o salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Olha só que interessante. Esse texto está falando a respeito do povo de Israel. Se você subir um pouquinho, próximo ali do verso 7, deve ter um subtítulo na sua Bíblia. Na minha Bíblia está escrito assim, ó: a bondade de Deus para com Israel. E a gente sabe que ao longo da Bíblia, o povo de Israel passou por momentos de bonança e por sofrimento. Mas a Bíblia está falando o quê? Que em toda a angústia, ou seja, em todo o sofrimento deles, Deus estava fazendo o quê? Ele estava sofrendo com o povo.
Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês nessa manhã é que não é Deus o causador do sofrimento. Não é Deus que causa o sofrimento no ser humano. Mas Deus, ele sofre com você. Amém. Por que ele sofre com você? Porque ele é o teu pai. Amém. Amém. Glória a Deus. E quem é pai e mãe sabe que uma das coisas que mais faz a gente sofrer, Celso, é ver o filho sofrer. É ou não é verdade? Ver o seu filho doente, você prefere ficar doente você do que ver o seu filho ali naquele momento. E Deus, ele está falando aqui para nós, eu não sou o causador do sofrimento, e eu estou sofrendo com vocês. Isso é uma verdade tão grande, porque a Bíblia fala que Deus, ele nos amou de tal maneira que ele enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Para que, se você aceitar esse sacrifício, essa alternativa, você possa ter uma vida diferente. E isso envolveu a morte do próprio Filho de Deus. Você acha que para Deus foi algo tranquilo enviar o Filho dele aqui para morrer? Sofrer? Se existe uma pessoa que sofreu todos os sofrimentos humanos, este foi Jesus Cristo. Sabe como é que eu posso falar isso para você? Hebreus 4,15. Vamos para Hebreus 4,15 agora. Olha só esse texto. O que fala? Hebreus 4,15. Lá para o final da Bíblia. Se não, nosso amigo Cláudio vai nos ajudar aqui, né? Se tiver difícil achar na Bíblia, pode acompanhar aqui também. Hebreus 4,15. Olha só o que fala. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem o quê? Sem pecado. Então, o que esse texto está falando aqui é: Deus, ele te entende. Deus, ele sofre com você. Deus, ele sabe os problemas que você vive no seu cotidiano, porque ele viveu aqui. Ele se tornou um ser humano. Então ele sabe o que é passar frio, o que é passar fome, o que é ser bulinado. Você acha que a vida de Jesus foi fácil? A infância dele? Não foi. Jesus, ele vivia numa extrema pobreza. Jesus, ele sofria com os amigos. Leia lá Desejar de Todas as Nações o que fala da infância de Jesus. Os irmãos não compreendiam. Depois, olha só, ele fazia só o bem. E o que ele recebeu em troca? Mas tudo isso foi, sabe para quê? Para que Deus, ele compreendesse a sua dor. E ele compreende a sua dor. E sabe o que ele faz? Ele chega perante o Pai e ele intercede por cada um de nós. Amém. E assim nós temos uma alternativa para o sofrimento humano. Ok. Então nós já entendemos que o sofrimento não vem de Deus. Deus entende a sua dor, mas ainda não responde por que eu sofro. É ou não é verdade? Então nós vamos ver 3 histórias da Bíblia de pessoas que sofreram, mas que no meio do sofrimento conseguiram aprender algumas coisas, pelo menos a lidar melhor com o sofrimento. Porque, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o sofrimento, ele só vai acabar quando o pecado não existe mais. Por que isso acontece? Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor essa questão do sofrimento. Imagina que eu estou segurando um copo cheio de suco de uva. Tudo bem? O que você pode fazer com esse copo com suco de uva? O que é possível fazer? O que vocês acham? Tomar, não é verdade? É esperado que primeiro você pegue aquele copo e tome. Maravilhoso, né? Suco bem docinho, sabe aquela uva? Maravilhoso. Mas você pode fazer outras coisas. O que mais você pode fazer com suco de uva? Dá para outra pessoa. Você pode dar para outra pessoa. Você pode pegar aquele suco, transformar ele, né, em uma sobremesa. Se você tiver uma quantidade maior de suco, você pode fazer geleia. Você pode fazer um monte de coisas. Não é verdade? Mas também eu posso pegar esse copo de suco de uva e soltar ele no chão. Não posso?
Se eu soltar esse copo aqui de suco de uva, olha o estrago que vai fazer. O copo quebra se for de vidro. Olha aí, o copo quebra, se é de vidro, vai fazer uma sujeirada toda, não é verdade? Mas eu também posso pegar esse copo e jogar na cabeça do Oswaldinho. Posso? Eu posso fazer isso, não posso? Eu posso, porque isso se chama potência. Todo ser humano tem uma potência. O que é isso? Você pode fazer milhares de coisas com a mesma coisa. Um mesmo item, um copo de suco de uva. Quantas coisas você pode fazer? Você pode vender um copo de suco de uva, ganhar dinheiro com aquilo. Mas você pode também fazer o mal, você pode colocar veneno e dar para alguém. Deu para entender? Então, as nossas atitudes e as atitudes da nossa sociedade, no mundo que nós vivemos pecaminoso, faz com que pessoas sofram. Deu para entender? Ok. Então vamos ver alguns exemplos de pessoas que sofreram, tá bom? E não dá para a gente começar falando sobre pessoas que sofreram sem falar de Jó. Não é verdade? Abra sua Bíblia então em Jó 1, versículo 1. Se existe uma pessoa que sofreu nessa vida, esse alguém foi Jó. E nós vamos extrair então algumas lições aqui da vida de Jó. Tá? Jó 1, verso 1. Bem no meio da Bíblia, aí, um pouquinho antes de Salmos, você vai achar o livro de Jó. Jó 1, verso 1, fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Muito bem, vamos só para ler esse texto a respeito de Jó. Jó, ele era um homem íntegro e reto. Jó era uma pessoa de caráter. Sabe por que ele era uma pessoa de caráter? Porque ele sabia o que era certo e o que era errado, mas ele fazia o que era correto. Ele não tinha só caráter. O caráter sem atitudes não vale de nada. Tanto é que ele fala o seguinte, que ele era, além disso, ele era temente a Deus. Ou seja, o caráter e a retidão vinham porque ele era um homem temente a Deus. Jó era uma pessoa fora da curva. Jó, ele tinha um senso de quem ele era, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que era obedecer a Deus, que ele levantava e oferecia sacrifícios por ele e pelos seus filhos, porque ele imaginava que talvez os seus filhos pudessem ter feito alguma coisa errada sem saber que tinham feito isso. Olha o senso que era Jó. Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, é verdade. Ninguém se comparava a Jó. Mas de repente, o que aconteceu com a vida de Jó? Ele perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Ele perdeu sua posição social. Ele era o homem mais rico do Oriente, ele virou o homem mais pobre, perdeu tudo. Jó, ele tinha uma família. De repente a família dele virou pó. Perdeu a família. Jó, ele tinha amigos, e de repente os amigos vinham para acusá-lo. Faltava alguma coisa para Jó? Para o sofrimento dele? Não era pouco? Ele ficou lamentável na sua doença, a ponto de sentar em cima de cinzas e se coçar com um caco de cerâmica, pelas feridas que ele tinha. Jó sofreu demais. E a pergunta era: Jó merecia tudo aquilo? Jamais. E por que ele sofreu? Jó sofreu porque ele vive no meio do pecado. E no meio do pecado nem sempre você vai ganhar aquilo que você merece. Você consegue entender isso? Você tem culpa de morar no Brasil? Né? Você tem culpa? Eu não tenho culpa que meu pai e minha mãe me concederam aqui no Brasil. Podiam ter me concedido em outro país. Não é verdade? Muitas vezes você não tem culpa do sistema que você está inserido e você vai passar por privações, você vai passar por sofrimento. É isso que o livro de Jó está falando. O livro de Jó, a primeira coisa que ele está falando para você é que nem sempre você está sofrendo por algo que você fez. Mas você vai sofrer, porque o nosso mundo é injusto. E é isso que o livro está falando. Você lembra lá no Novo Testamento? Quando tinha aquele homem cego e os discípulos chegaram e perguntaram assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi esse homem ou foi os seus pais? E Jesus falou: nenhum nem outro. Mas
ele está aqui nessa posição para a honra e glória de Deus. E Jesus foi e curou aquele homem. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus amigos, é que muitas vezes a primeira coisa que você vai vir na tua cabeça foi o que eu fiz de errado. E é importante fazer isso. Sabe por quê? Porque às vezes você vai estar sofrendo por uma consequência de algo que você fez. É verdade. Porque, infelizmente, a consequência é natural. Adão e Eva foram e comeram do fruto. Qual foi a consequência? Eles morreram. Não da forma, muitas vezes, que eles imaginaram, mas eles morreram. Sofreram? Você tem noção do que foi a vida de Adão e Eva? De ele ver o mundo perfeito e depois o mundo que se tornou, e as pessoas olhavam para ele e zombavam dele quando ele vinha e falava: gente, não faz isso. Quem é você para falar de mim? Você que foi e pegou o fruto e comeu. Dá para entender? Então é importante, primeiro, você está passando por um sofrimento e tem algo de errado. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Reflita. Eu estou sofrendo por coisas que eu fiz? E é importante você conversar com Deus. Fala: Senhor, por favor, me mostra. Será que eu tenho feito alguma coisa que tem te desagradado? Será que o que eu estou fazendo não está de acordo com a tua palavra? Por favor, Senhor, me mostra. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que se nós cometermos algum pecado, nós temos uma pessoa que é fiel e justo para nos perdoar de todos. Amém. Isso está falando o seguinte para você: você pode estar sofrendo por algo errado que você fez? Não fique se martirizando e vivendo a vida inteira por conta disso. Peça perdão e levante a cabeça e tente não errar novamente. É isso que a Bíblia está falando. No entanto, podem ser que você vai passar por situações que você vai sofrer, que você não é o culpado. E aí tem uma coisa que me intriga muito na vida de Jó. É que por que então ele teve que passar aquilo? Provação. Por que ele teve que passar por aquela provação? Qual é a conclusão de Jó? A conclusão de Jó, ele fala assim: vem conversar comigo porque eu quero ter um julgamento. Eu quero ter um julgamento digno, porque eu não fiz nada de errado para estar passando por isso. E Deus chega para ele e fala assim: Jó, tá bom, você quer conversar comigo? Então vamos conversar. Onde é que você estava, Jó, quando eu criei os mundos? Onde você estava, Jó, quando eu peguei e chamava as estrelas d'alva para vir e colocava nos céus? Onde você estava, Jó, quando eu falei para o mar: vem até aqui, daqui você vem, você não vai passar daqui? E Deus começa a perguntar um monte de coisas. E Jó então sabe o que ele reconhece? Ele fala assim: Senhor, realmente eu não mereço estar perguntando isso para você. Mas o que eu posso te falar é que antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir, mas agora eu conheço a Deus por me relacionar. Jó teve um primeiro aprendizado, sabe qual foi? Era a provação, que a sua fé vai aumentar. Dá para entender? Jó, ele era um homem que tinha tudo, mas ele ainda não tinha conhecido o Senhor nos mínimos detalhes. E foi no meio do sofrimento que a fé de Jó aumentou. Foi no meio do sofrimento que Jó começou a conhecer a Deus de uma forma como ele nunca tinha imaginado. Meus amigos, pode ser que às vezes a gente vai sofrer para que a nossa fé seja aumentada. Porque Deus, ele não muda. Deus, ele não deixa de cuidar de você. Amém. E ele prometeu que ele não vai te dar nada que você não seja capaz de suportar. Estava na meditação de hoje. Está lá em 1 Coríntios. Deus, ele não vai te dar nada que você não consiga resolver. Então, o primeiro grande motivo que muitas vezes nós sofremos é para que a nossa fé em Deus aumente. Amém. Ok? Amém. Segundo motivo, abra sua Bíblia, Gênesis 39, verso 2. Gênesis 39, verso 2. E aqui a gente vai ver também um outro personagem que sofreu um pouquinho. Se é que a gente pode dizer assim. Mas é uma outra coisa que nós podemos aprender no meio do sofrimento. Lembre-se então, muitas vezes o seu sofrimento não é resultado de algo que você fez, mas se for algo que você fez, lembre-se que você tem um Deus que é o teu Pai,
que te ama e que está ali disposto a lhe perdoar e te dar forças para você levantar e fazer as coisas diferentes. Amém. Esse é o nosso Glória Deus. a Deus. Tá bom? Amém. Todos acharam? Amém. Gênesis 39:2, olha só. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Quem lê só o início desse verso, fala, tá tudo certo, porque José, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Foi bem assim mesmo? Você lembra quem era José? José era um filho mimado. Não sei se você sabe não, mas ele era mimado. Ele era o filho queridinho do papai. Como é que a gente sabe disso? Primeiro, ele era filho da esposa que ele amava. Ele teve outras esposas. A Bíblia não aprovava, né? Deus nunca aprovou a poligamia. Haja visto na vida do seu pai Jacó, né? Foi uma vida super tranquila. Ele com suas 4 mulheres e não sei quantos filhos, tá certo? Cada dia era um problema, ele podia escolher, né? Problema. Porque se nós que temos uma, já temos problemas na nossa família, você imagina você ter 4 famílias dentro de uma só. Era uma bagunça. E o que acontece era que ele era o filho querido, o pai dele foi e deu para ele o quê? Uma capa colorida, mostrando que ele era amado. E você sabe muito bem que a gente não deve fazer isso na criação de filhos, né? Ontem até estava escutando uma coisa interessante, a Tata estava falando. O amor de um pai por um filho e de uma mãe por um filho é igual, independente da quantidade de filhos que você tem. Só que os temperamentos não. Então vai ter filho que você vai ter mais facilidade de conversar. Vai ter filho que você vai ter uns estresses. E Jacó e José era assim, ele amava todo mundo. E o pior da situação é que o moleque era inteligente e ele era o que? Um sonhador. E aí, gente, a coisa começou a ficar feia, né? Porque José era um X9, ele contava tudo que os irmãos faziam de errado para o pai, certo? A Bíblia fala isso. E ainda quando a família estava reunida, o que ele fazia? Ele ia lá e contava os sonhos dele. E você imagina então os irmãos como é que ficaram. Porque um dia José, saindo para ver o que os seus irmãos estavam fazendo, amando do pai, falaram, lá vem quem? Lá vem o sonhador, lá vem o filho do papai, lá vem ele olhar o que a gente está fazendo aqui, mas isso acaba hoje, porque não dá mais, a gente não suporta mais José. Pegaram aquele rapaz, jogaram no poço, queriam matar ele, só não mataram porque o irmão mais velho, Rubem, falou, não vai fazer isso para ele. Jogaram ele num poço vazio. E aí quando ele sai, vão e vendem o irmão. Ok. O que poucas pessoas sabem, porque a Bíblia não deixa isso claro, mas quando você vai lá e vê o que Ellen White fala, vai lá depois em Patriarcas e Profetas, é que José teve que tomar uma decisão na vida dele. José estava passando por um sofrimento ou não? Estava ou não estava? Ele era o filho do pai, o filho amado, e agora ele era o quê? Um escravo, que não sabia nem para onde ele iria. Dá para entender isso? Mas ele teve que tomar uma decisão. Sabe qual foi a decisão dele? Ele podia reclamar com aquela situação, começar a falar, pô Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Ou ele podia encarar aquela situação de frente. E José, ele decidiu no coração dele. Isso é muito lindo, está escrito lá, Patriarcas e Profetas. É que quando ele estava no caminho para um lugar onde ele nem sabia onde ele ia, só sabia que ele era um escravo, no meio de uma caravana de ismaelitas, ele decidiu que ele iria obedecer a Deus em qualquer situação. Amém. Glória Esse a Deus. foi o ponto da virada de José. Glória a Deus. Ele decidiu que todos os ensinamentos que ele tinha do pai dele, ele obedecia. José tinha muitos defeitos, mas ele era um rapaz que entrava em contato com a palavra de Deus e ele era obediente. E a vida de José, então, ela é uma vida marcada pelo sofrimento e pela fidelidade.
Ou seja, muitas vezes você vai sofrer porque você é fiel. Muitas vezes você vai passar por adversidades porque você está indo contra o mundo. Dá para entender? E José, ele foi sendo preparado para algo que se chama prosperidade. José, ele foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, colocaram ele como encarregado, porque Deus era com José, porque ele era fiel. Ele não era uma pessoa gananciosa. Ele era uma pessoa que cumpria as coisas, as suas responsabilidades, e Deus o abençoava. Amém. A ponto do que ele também era bonito, tinha lá seus 17, 18 anos, cresceram o olho em cima dele, e pela sua fidelidade, ele foi parar na prisão, porque a esposa deu em cima dele, e ele, fugiu. Na prisão, ele continua o quê? Sendo fiel, Deus continua abençoando ele, e aparecem duas pessoas com sonhos, e ele gostava de sonhos. E ele então interpreta os sonhos acontecem. E aí ele fala o que para aquelas pessoas? Por favor, eu estou aqui de uma forma injustiçada, eu não fiz nada para merecer isso aqui. Quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim. Não foi isso que ele pediu? E foi logo, né? Ele saiu, o cara falou, você tem que ir lá e conversar com esse homem, José. Esse menino aí, ele está lá injustamente, defenda ele. Foi isso que aconteceu? Não. Nada, continuou lá na cadeia, fazendo tudo que era certo, estava lá, sofrendo. Mas acontece que um dia, Deus ele faz o quê? Ele mexe na vida, né? Mexe em tudo. Por quê? Uma grande fome estava se aproximando. O faraó tem um sonho. Aí, tem um rapazinho lá. E o cara é bom, hein? O cara falou tudinho que ia acontecer comigo e aconteceu. E então, José é chamado na presença do faraó. E o faraó o coloca como o quê? Governador do Egito. Aí eu te pergunto, para que serviu o sofrimento na vida de José? Para fazer isso. O sofrimento na vida de José o preparou para ele ser governador. Amém. José não seria governador se ele tivesse o mesmo caráter de quando ele era o filho de Jacó. Como é que a gente sabe disso? Vamos aqui abrir mais um pouquinho para frente. Gênesis 50:20. Olha só que interessante o que José fala. diz assim, falando para os irmãos dele, né? Vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Amém. Sabe o que é isso, gente? Maturidade. José, ele enxergou que a maldade dos irmãos dele fizeram ele ser uma pessoa melhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você está num mundo injusto que é mal? Até quando você vai ficar lamentando? Porque eu não tive oportunidade, porque meu pai me tratou mal, porque eu não tenho dinheiro para isso, eu queria tanta coisa. Existem pessoas que nem nós, que estão na mesma situação, até piores, que pegaram tudo isso e fizeram disso um momento para amadurecer. Amém. Isso tem a ver com perdão. Amém. Se você não perdoar teu pai e tua mãe, as pessoas que te maltrataram, você nunca vai avançar. Verdade. A história de José mostra que Deus ele pode pegar qualquer problemática na tua vida e transformar nisso numa bênção. Amém. Louvado E amadurecer. seja Deus. Glória a Deus. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Amém. Ele fala, você está sofrendo hoje, filho, calma, aqui não é o final. É verdade. Você não consegue enxergar o que eu tenho para você. Amém, Jesus. Persevera, continue firme, perdoe as pessoas, Glória. continue sendo reto e
fiel como Jó foi, como Amém. José foi, porque a tua recompensa vai chegar. Aleluia. Nós precisamos acreditar nisso. Glória a Não dá Deus. pra gente ficar com a cabeça Aleluia. baixada e ficar só no problema. A gente tem que levantar a cabeça e enxergar oportunidades. Amém. É o que a lição estava falando hoje. É verdade. Josué e Caleb enxergaram oportunidades onde todo mundo enxergava problema. E eles avançaram porque Deus é maior. Amém. Não é por conta Glória a deles. Deus. E não é por conta de você. Você vai obter a vitória, não é por conta de você. Você vai obter a vitória porque você está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Amém. E quando você está com Deus, não tem derrota. Aleluia. Glória. Dá para entender? É verdade. Segunda história, então, nós aprendemos que nós, muitas vezes, no sofrimento, nós iremos amadurecer. Nós nos fortaleceremos. Tem uma palavra agora que chama resiliência. É resiliência. É o quê? É a capacidade de você apanhar, mas levantar. É o rock balboa, né? Apanhava, caía, levantava, até a hora que ele ganhava. Amém. É isso. Nossa vida vai ser isso. Nós vamos cair, levantar. Não se trata de quantas vezes você vai cair. Se trata de permanecer em pé. Amém, E Jesus. Deus, ele, Essa glória. na história de essa José, honra, mostra glória, isso pra sim. gente. Terceira história. Senão nós vamos sair daqui 2h. Vamos lá. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, do 23 em diante. E a gente não podia terminar de falar de sofrimento sem falar de quem? De Paulo. Impossível você falar de sofrimento e não falar de Paulo. Não é verdade? 2 Coríntios, então, capítulo 12. Oh, desculpa, perdão, é 11. É o 12 é o outro aqui que está embaixo. 2 Coríntios 11, 23 em diante. Todos acharam? Tem como achar, né? Com o Cláudio aqui, é impossível você não achar. Vamos lá, 11, 23 em diante. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus... Não, estou lendo 1 Coríntios. Já estou lendo aqui a respeito de outra coisa. Vamos lá. 2 Coríntios 11, agora sim, 23. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que eu sou ainda mais. Vou parar aqui, tá? Que é o seguinte: Paulo, ele não gostava de se gabar. Tudo bem? Por que ele não gostava de se gabar? Porque ele sabia quem ele era. Paulo matou muita gente. Paulo fez muitas pessoas sofrerem. Tá? Mas ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Amém. E eu quero falar para você o seguinte: quando você encontrar o amor de Deus verdadeiramente, sua vida é impossível você continuar igual. Amém, é verdade. Se sua vida não foi É transformada verdade. quando você se encontrou com Jesus, você ainda não teve esse encontro. Porque é impossível você ver o que Deus fez por você e você não mudar. Então Paulo, ele não conseguia, tá? Para ele falar dele mesmo não era uma coisa que ele gostava. Tanto é que ele falava que ele era o mais miserável de todos os pecadores. Esse era Paulo. Mas aqui ele pede uma licença, tá bom? E aí então ele fala isso daí que a gente estava falando aqui, ó. Vocês são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Ou seja, vou falar uma coisa para vocês que não é natural minha, não é uma coisa que me agrada, tudo bem? Aí olha só o que ele fala aqui. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Aí eu te falo, o que uma pessoa dessa tinha para falar na vida dele? Que ele era o quê? O maior dos infelizes, não é?
Esse cara aí, eu nunca vi alguém passar por tanto sofrimento. O cara sem sorte. Esse aqui era Paulo. Não é possível. Você já pensou apanhar, naufragar, ser perseguido? Esse era Paulo. Mas você sabe qual que era a mentalidade dele? A mentalidade dele é o que está em Filipenses 4:11. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Filipenses 4. Filipenses 4:11. Olha só o que ele fala. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas ele continua, não para aí. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Paulo aprendeu a estar contente com tudo. Glória a Deus. Aí eu falo, não é possível um negócio desse. Como que uma pessoa tem uma mente dessa, gente? No meio do sofrimento ele estava contente. No meio da abundância ele estava contente. Como que isso é possível? Fala para mim. Como que é possível você estar no meio do sofrimento e você estar louvando ao Senhor? Paulo chegou a Deus e pediu para ele: Senhor, tira de mim o meu espinho na carne. E o que Deus respondeu para ele? Não. Minha graça Te basta. te basta. Meus amigos, o terceiro grande motivo que às vezes a gente vai passar por sofrimento é, sabe para quê? Para a gente ter uma maturidade espiritual. Amém. O sofrimento está habituado. Até um ponto de que esse mundo aqui não tem tanto valor para você. Você consegue entender? O que é isso aqui comparado com o céu? Eu falei isso aqui da última vez que eu vim pregar. Não é nada. A melhor casa que você pode ter comprado, Zé, sabe o que vai ser isso lá no céu? Nada. A melhor casa aqui deste mundo, dos seus milhões, bilhões de dólares, reais, sabe o que vai ser isso no céu? Nada. Paulo, ele entendeu que nada nesse mundo pode te roubar a paz Amém. que você tem quando você está com Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Se você está vivendo um momento bom da sua vida, glorifique a Deus. Amém. Agradeça a Deus. Amém. Abençoe as pessoas. Amém. Se você está passando dificuldade, procure alguém que possa te ajudar. Porque essa é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é: não adianta nada você ficar entendendo tudo do sofrimento. Se você racionalizar, você vai entender que, coitado, ele está no mundo de pecado, paciência, vai dar tudo certo. Você pode falar, mas também, tá vendo? Quem mandou fazer aquilo? Comeu demais, agora está aí sofrendo, um monte de coisa. É muito fácil nós fazermos isso, mas Deus, ele não te pede isso. Deus não pede para você julgar as pessoas. Deus pede para você amar as pessoas. Amém. Porque é Deus. Sabe como é que Ele cuida do sofrimento humano? Com pessoas. Deus coloca nesse mundo pessoas para amar outras pessoas, para dessa maneira aliviar o sofrimento humano. Amém, Jesus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém. Deus espera que nós sejamos pessoas que passamos por sofrimento, aprendemos com o sofrimento e nós estejamos dispostos a ajudar e ensinar outras pessoas que também estão passando por sofrimento. Amém. Glória a Deus. Era dezembro, eu vou terminar com uma experiência pessoal de sofrimento. Por que o sofrimento é algo que mexe muito comigo? Dezembro de 2 anos atrás, 2023, nós tínhamos acabado de sair do musical de Natal. E nós tínhamos um aniversário para ele.
um aniversário de um primo meu, e eu estava muito cansado, gente. Muito cansado, não é cansado demais. Quem trabalha com um evento de igreja sabe que é muito bom você chegar na igreja e ter uma decoração bonita, você ter um evento, mas só quem está ali nos bastidores sabe como que é, né? Está ali por trás, organizando, vendo se está tudo certo. Eu estava destruído. Era um dos eventos que a gente estava ajudando a fazer lá no Pará. E eu falei para minha esposa, eu não quero ir para casa do meu primo. Ela falou, Dani, vai, você trabalha no hospital, você quase não vê as pessoas. Vamos lá, a gente dá um oi, comprou um presente, deixa um presente, dá um oi e vai embora. Então nós fomos para a casa do meu tio, que tinha acabado de reformar sua casa, e a festa estava sendo no terraço. Só que para chegar no terraço você precisa de escada. E essa escada não tinha chegado no corrimão. E aí as crianças gostam de ficar paradinho, né? Igual o Filho do Céu, só quietinho, tranquilo ali. É bem assim, criança, né? É uma energia que você não sabe o que faz com esses filhos que Deus deu pra gente, né? Porque é muita energia, tem que gastar com isso. E a primeira coisa que a gente falou, não brinquem na onde? Na escada. Porque a escada é perigoso. Tudo bem? Tudo bem, eles foram muito obedientes. Muito obedientes, ninguém estava brincando na escada. Eles estavam brincando na parte de baixo da casa. Só que os adultos estavam na parte de cima e eles estavam na parte de baixo. E no momento todas as crianças começam a subir as escadas. E o primo que está na frente para. E quem está atrás? Esse rapazinho aqui, ó, chamado Mateus. Só que o Mateus, ele não gosta, primeiro, de chegar em segundo lugar. Não sei nem como ele estava atrás do primo, porque ele não gosta de perder. E ele não tem paciência. E o que ele fez? Passou na frente. Foi pro lado. E quando ele foi pro lado, ele fez, pum, caiu. Mais de 2 metros. E bateu a cabeça. Pum. O barulho ainda fica aqui na minha cabeça às vezes. E aí a prima falou, o Mateus caiu. E eu que estava comendo, paro de comer e desço absurdamente as escadas e encontro um pequeno ser ali no chão. Só que o Mateus não acordava. O Mateus estava tendo uma concussão, que a gente fala. Ele tentava levantar e não conseguia. E então a gente trabalha na área da saúde. A primeira coisa que você tem que fazer numa queda é, você não sabe se ele quebrou coluna, você não sabe o que ele bateu, é tentar estabilizar a pessoa até que o socorro venha. Você liga para o SAMU, eles vêm prontamente, né? É uma coisa rápida, você instala o dedo, eles chegam na tua casa, né? Começou com aquelas perguntas infinitas, milhares de perguntas, e eu percebi que o Mateus, ele estava começando não estava mais naquele ímpeto, ele estava começando a ficar um pouquinho Desfalecido. desfalecido. E aí eu falei, bom, ele vai morrer aqui. Ou ele vai ter uma parada cardíaca, porque quando a gente estuda, a gente sabe que o cérebro está dentro de uma quantidade, na calota craniana, e quando você tem um impacto, você tem um edema, e o cérebro não tem para onde ir, então ele vai para baixo. E aí, quando ele vai para baixo, tem uma coisa que a gente chama de herniação, e aí uma das consequências é parada cardiorrespiratória. Eu falei, bom, então a cabeça dele deve estar um caos. E aí? O que você faz? Você continua estabilizando, porque se você tira ele dali, ele pode ter uma fratura na coluna e não andar, não fazer um monte de coisa. Se ele para ali e você reanima, ele pode virar um vegetal. Você não sabe o que você vai fazer naquele momento. Então minha mãe falou, leva ele para o hospital. E a gente falou, então vamos levar, porque não tem melhor decisão. Você consegue entender? Você não sabe o que você vai fazer. Então pegamos um tapetinho, igual aquele ali do chão, colocou o Mateus em cima, estabilizou a cabeça, um amigo, primo nosso, vamos no carro e fomos até a USP. Ok. Chegamos na USP, o Mateus só gemia, foi fazer a tomografia, viram que ele tinha fraturado todo o parietal. Todo esse osso daqui até aqui, ele tinha tido uma fratura. E ele tinha um sangramento na cabeça, um pequeno sangramento. E aí então, eles falaram, Dani,
não tem desvio de linha média, que é o que a gente fala, ou seja, é um sangramento pequeno, não tem um edema tão grande assim a ponto de dar aquela herniação, então o que ele estava tendo era uma convulsão, né? Então que é esse choque no cérebro, estava tudo bagunçado. Mateus começa a acordar, mas muito sonolento, e eles falam, você vai ter que ir agora para o HC, para o pessoal da neurocirurgia avaliar ele, para ver se esse sangramento vai esperar ou vai ter que fazer uma cirurgia para poder drenar aquilo. Ok. Então saio o pedido, eu vou para o HC, chego no HC, passo a noite inteira no HC, o neurocirurgião ele fez outra tomografia, o neurocirurgião viu ele e falou assim, olha pai, é o seguinte, é um sangramento pequeno, está localizado, mas a gente vai ter que observar ele, a gente não sabe a evolução disso. No mínimo uns 7 dias. A gente vai ter que evoluir porque ele pode sangrar novamente, então a gente precisa ficar de olho. Ok. Saio do HC, não vou contar os detalhes do HC, porque senão nós vamos sair daqui 2 horas literalmente. Vamos até o HU, onde ele estava, e aí eu falo para Tata, eu preciso ir para casa. Eu estou destruído. Eu estava quase 48 horas sem dormir, literalmente. Desde o sábado, do início, eu fui chegar em casa, já era no domingo à noite. E aí eu falei, Tata, por favor, fica com o Mateus que eu preciso ir para casa. Preciso ir para casa. Cheguei em casa, tomei um banho, dormi, e no outro dia cedo, eu fiz a pergunta para Deus. Por que eu, Senhor? Por quê? O que o Mateus fez para merecer aqui? E aí eu vou falar o que Deus respondeu para mim, tá bom? E eu guardo isso daqui porque às vezes a gente acha que Deus está longe demais da gente, sabe? E que Ele não se preocupa com a gente. A meditação falava assim, o infalível ajudador. O texto é Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Em meio a todas as nossas aflições, temos um infalível ajudador. Ele não nos deixa lutar sozinhos com a tentação, combater o mal e por fim ser esmagados pelo peso dos fardos e das dores. Mesmo estando agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode ouvir sua voz dizendo, não tenha medo, eu estou com você. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. Amém. Para todo o sempre. Amém. Suportei as suas dores, experimentei suas lutas, enfrentei suas tentações. Eu conheço as suas lágrimas. E Deus sabe que eu cheguei em casa a chorar. Parecia que toda a carga emocional que eu tinha carregado, quando eu entrei em casa, eu só sabia chorar. E ele fala assim, eu também chorei. As angústias que são profundas demais para desabafar com algum ouvido humano, eu as conheço. Não pense que você está sozinho e esquecido. Ainda que a sua dor não encontre resposta em algum coração na terra, ore para mim e viva. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor. Amém. Se compadece de ti. Amém, Jesus. Glória. Por mais que um pastor ame suas ovelhas, ama ainda mais os próprios filhos e filhas. Amém. Jesus não é somente nosso pastor, Ele é o nosso eterno Pai. Glória a Deus, amém. Eu não sei qual é o sofrimento que você está passando, gente. Não sei mesmo. Eu sei que esse foi o momento mais sofrido que eu vivi na minha vida. Mas eu tinha 2 certezas. Que se o Mateus morresse, eu ia reencontrar ele. Amém. Essa foi a primeira coisa que Deus colocou no meu coração quando ele estava lá, deitado. E a segunda certeza é que Deus, Ele estava comigo, sofrendo comigo. E Ele estaria ali me dando força. Glória a Deus. Ele não ia tirar o sofrimento, mas Ele estaria comigo.
Amém. Louvado seja Eu não sei quais são os planos do Senhor para Mateus. Ele está bem, graças a Deus. O osso dele está calcificado, continua feliz, alegre. E nós agradecemos todos os dias, porque realmente ele é um presente de Deus para minha família, literalmente 2 vezes, né? E o que eu quero falar para você, meus amigos e minhas amigas, nessa manhã, é que Deus te ama. Amém. Aleluia. Deus te ama muito. Amém. É verdade. Muito. Muito. E Ele não vê a hora de te levar para morar no céu. Amém. Aleluia. E esse sofrimento que muitas vezes você não consegue entender agora, no céu você vai entender. É verdade. No céu você vai poder tirar todas as suas dúvidas para Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Para que a gente se fortaleça Glória a no Deus. meio do sofrimento, Amém. para que a gente amadureça, Amém. mas para que a gente faça a diferença na vida de outras pessoas Glória a que Deus. estão precisando de um abraço, um carinho, muitas vezes é um ouvir, É verdade. de uma oração, Amém. para que a igreja do Jardim dos Álamos continue crescendo, continue abençoando outras pessoas. Amém. E que muito em breve a gente possa estar no céu. Amém. Vamos levantar, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Amém. E Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, nós sabemos que o Senhor está bem pertinho de nós. Amém, Jesus. Por favor, Senhor, é verdade que muitas vezes nós não conseguimos entender e reconhecer isso. Mas nós pedimos, Senhor Jesus, que o Seu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, para que todos os dias nós possamos entender o que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Por favor, Senhor Jesus, nos dá a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, nos carregando no colo, comemorando as nossas vitórias, Senhor, Amém. chorando nas nossas derrotas. Amém. Mas que o Senhor está bem aqui, pertinho de nós, falando: filhinho, é só um pouquinho mais. Amém. Continua, Senhor, nos dando essa oportunidade que é todos os dias ouvirmos a Tua voz. Amém. E que, Senhor, nós possamos ser instrumentos para também aliviar esse sofrimento humano Amém. das pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Tudo isso nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja
Dio